Boa tarde a todos, estamos aqui novamente na TV Luxos, do Grupo Luxos, para darmos continuidade ao nosso bate-papo com a Ana Paula Bergamasco. E nessa tarde nós trazemos um convidado muito especial, o Alisson César dos Santos, o Alisson que cursou conosco o Largo São Francisco e é advogado em São Paulo. O Alisson que é especialista aqui na área de empresarial e está conosco para falar um pouco sobre um dos maiores problemas que nós temos em época de crise, que é como nós conseguimos interagir com os problemas da crise e darmos andamento aos negócios e começarmos os negócios sem tanto risco. O brasileiro ele tem uma certa dificuldade em começar seus negócios com segurança. Então ele inicia suas atividades meio sem procurar, sem analisar o que está fazendo. Ele tem uma grande ideia, em geral ideias ótimas, ideias que tem tudo para dar certo, mas começa como principiante. Ele não procura entender do que se trata. Ele vai dando os passos, meio sem entender do que se trata, e de repente se vê com uma grande ideia, um grande projeto, mas sem saber o que ele vai fazer com tudo aquilo. E vai produzindo aquela ideia, aquele projeto, coloca no mercado, põe um preço sem estabelecer quais os parâmetros reais do que ele está fazendo, sem uma análise do produto, sem uma análise de mercado, sem uma análise do projeto em si, sem uma análise jurídica de tudo isso, uma análise contábil, uma análise mercadológica, e de repente, daí 1 ano, 2 anos, 3 anos, se vê com um grande projeto, mas um grande problema. E nós trouxemos o Alisson aqui, que é um advogado que atua nessa área, para a gente conversar um pouco sobre isso, né, Alisson? Isso, boa tarde a todos. O brasileiro, Ana, ele ainda é muito informal, né? Quando ele tem uma ideia, ele quer simplesmente tocar, ir para frente e simplesmente vender. Se é um produto, quer produzir e já sair vendendo. Se é um serviço, ele quer simplesmente oferecer e já sair prestando aquela atividade, desenvolvendo aquela atividade. Mas ele não para pensar o que ele precisa realmente fazer, se dá para ele fazer, como sair dessa informalidade e se proteger, né? O brasileiro ainda tem essa dificuldade. E para piorar, muitas vezes ele não quer gastar, né? Ele quer, na verdade, economizar, e é o que eu chamo de economia muitas vezes porca, né? Ou seja, não vou gastar com advogado, não vou prestar, eu consigo. E muitas vezes esse brasileiro também ele acha que ele entende tudo de lei, entende tudo dos direitos, ele simplesmente vai fazer acontecer. Esse é um lado positivo, ele vai fazer acontecer. Mas o lado negativo é que ele nem sempre sabe de tudo e está preparado para todos os riscos, para todos os problemas que ele terá depois na sequência, né? Então, assim, eu tenho falado sempre, claro, não é qualquer atividade, não é sempre que você fala, eu vou montar uma empresa, eu vou comprar uma franquia, né? Eu vou montar um negócio, vou me associar ou me tornar sócio do meu primo, do meu pai, da minha mulher, enfim, do meu melhor amigo. Não é sempre, claro, que você vai precisar contratar ou consultar assim, 1000 assessores, né, 1000 consultores, mas você precisa se atentar para algumas coisas, né, quando você vai iniciar essa atividade. Tudo demanda um planejamento. E o planejamento passa, antes de mais nada, na nossa visão, por você saber exatamente aquilo que você quer oferecer, né? Então, você precisa dizer o seguinte, eu quero oferecer o quê? É um produto? É um serviço? Né? Eu quero produzir, ou seja, eu vou industrializar, né? O que eu vou fazer? Né? É só uma ideia? E geralmente essas pessoas, elas, quando vão para o planejamento, eles pensam no primeiro momento, olha, qual que é a marca, vão pensar no logo, vão pensar na forma como eles vão apresentar. Muitas vezes, claro, isso precisa ser feito, eles vão fazer todo um estudo, muitas vezes sim, fazer um business plan, um plano de negócio para aquilo, vai se assessorar junto ao Sebrae, né?
tem aulas no Sebrae para justamente iniciar o seu negócio, mas para por aí, né? E acaba perdendo, deixando de fazer, né, ou de tomar alguns cuidados que a gente reputa importante, que tem que fazer parte desse planejamento, que tem que entrar dentro desse plano de negócio, né? Então, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas pretendem, e fazem de forma até correta, né, mas pretendem montar um negócio, é ir atrás do contador. Joia, tem que ir mesmo. Aliás, tem outros que começam o negócio e sequer procuram o contador. Né? Muitas vezes fazem isso porque assim, falam, não, eu vou constituir uma empresa, eu acho que eu vou me virar para constituir a empresa, né? Não vou atrás de contador nenhum, vou trabalhando, etc. Mas assim, minha empresa vai demorar um pouco também a receber, a faturar, né? Então só vou constituir a empresa e não vou pagar nada de contador. Ana, é um erro isso, né? Por quê? Porque por mais que a sua empresa seja inativa, existem uma série de obrigações acessórias, tributárias, de entregas de informações, ainda que seja uma entrega de informação, mas que a Receita Federal exige, que é o seguinte, olha, não estou operando, não estou trabalhando, não estou recebendo. A gente precisa mandar. E o não envio, às vezes, gera uma multa. Só um exemplo. É verdade, Alisson. É bom lembrar que hoje nós temos N métodos criados para facilitar a vida do pequeno, médio empresário, inclusive as pequenas, médias e as microempresas, para facilitar o início dessas pequenas empreitadas. E a informalidade é um grande erro, exatamente porque essas pessoas não procurando a ajuda de profissionais habilitados, entre eles o contador, e a ajuda profissionais dessas pessoas, acabam por prejudicar o início do seu projeto, né? E a informalidade por completo do seu projeto gera não só o não envio dessas informações da maneira correta ao fisco, né? E aos demais órgãos pertinentes, não só ao fisco, aos demais órgãos pertinentes da sua empreitada, ela gera também a questão da não reportar, da ausência de regularidade e também o envio ao mercado da informalidade gera o não respeito da sua imagem perante os demais agentes mercadológicos, porque quando você vai se reportar a uma empresa, a outra empresa da sua imagem no mercado, você demonstra que você é informal, ou seja, você não forma a sua imagem da maneira correta. E as pessoas esquecem que uma das formas de você se demonstrar no mercado, de você se formar no mercado, é demonstrar que você tem uma imagem consolidada. E uma das formas de você mostrar que a sua imagem é consolidada é demonstrar que você tem essa imagem regulamentada. E as pessoas esquecem disso ao se portar no mercado. Não, isso é verdade. Se você pensar que muitas vezes quando nós vamos iniciar uma atividade nossa empresarial, e quando eu falo essa atividade empresarial, eu estou falando desde a venda da pipoca, entendeu? Até de repente prestar um serviço de massagem, né? Ou coisas muito mais complexas como uma consultoria imobiliária, uma corretagem, ou seja, a produção mesmo de um produto industrializado, não importa qualquer atividade. Se você não tiver de uma forma regular, né? Você, por exemplo, se você não puder emitir, vamos só para simplificar, uma nota fiscal, tem empresa que sequer vai te contratar. Entendeu? Por que ela não vai te contratar? Porque vai ficar um serviço muito caro para ela, ela tem obrigações que ela tem que zelar. Algumas empresas têm auditoria para a qual se reportar, mas mais do que isso, se ele contratar um informal, vai aumentar o custo, porque ele vai ter que recolher determinados tributos ou contribuições, que não é, só para simplificar, que não é necessário ele fazer ou ter esse tipo de preocupação quando ele está contratando alguém que está legalizado, que vai lhe emitir uma nota fiscal, né? Então, assim, isso que você disse é muito importante. Várias pessoas perdem uma oportunidade porque elas não estão devidamente reguladas, porque elas estão muito informais, né? Eu não estou dizendo aqui, eu acho que o básico, o mínimo que qualquer empreendedor, né, qualquer pessoa que queira começar o seu negócio, ele precisa fazer, iniciar, claro, dentro de um planejamento, procurar um consultor, como por exemplo um contador, isso é o mínimo, né?
principalmente se são atividades, por exemplo, uma padaria, um restaurante, né, básico, enfim, mais simples. Não precisa de muito, basta o contador. Você muitas vezes não precisa sequer abrir uma empresa. Você pode se constituir como empresário. Você tem o MEI, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o microempresário individual, que você dentro de um faturamento anual, pequeno, mas que para você já é o suficiente, ou seja, você que é o vendedor de pipoca, etc. Mas você vai regularizar, vai ter pelo menos a sua situação no INSS regulamentada. Se você tiver algum problema de saúde, por exemplo, você pode se socorrer ao INSS. Você não está fora. Né? Então, assim, isso é importante. Aumentou um pouco mais, né, o meu faturamento. Então, você pode, se continuar como empresário individual, vai aumentar um pouco a faixa do faturamento. Você vai, de repente, já pensar no enquadramento como um simples, né, que é uma tributação menor e que, na verdade, abrange uma série de produtos municipais, estaduais e federais, dependendo da sua atividade. Mas, assim, você tem um profissional como esse contador para te orientar nesses momentos. Agora, não é qualquer atividade que você vai desempenhar, viu, Ana, que você pode prescindir de outros profissionais, né? Como, por exemplo, o advogado. Né? Então, quantas vezes eu sou procurado por um cliente para resolver um problema que ele tem, seja com sócio, ou mesmo um problema, um passivo, enfim, que ele acaba encontrando, etc., porque ele não se socorreu de um advogado anteriormente. Então, assim, se eu sou um consultor, se eu estou prestando algum tipo de serviço que aquela minha atividade pode, de repente, gerar um prejuízo grande à pessoa, e eu estou simplesmente como um MEI, eu estou como uma pessoa física prestando essa atividade empresarial, eu vou responder com todos os meus bens. Lembra, Ana, da faculdade? Uma das primeiras coisas que a gente aprende, por que das empresas, né? Por que das sociedades empresárias, né? Para limitar a nossa responsabilidade. Então, às vezes, eu assim, por conta de uma informalidade, ou porque eu não quero gastar, porque eu não quero fazer isso, eu falo, não, eu vou continuar como empresário. Tá, daí você presta uma atividade que você causa um grande prejuízo a alguém, a pessoa vai cobrar, a sua empresa, enfim, não tem dinheiro, mas você pessoalmente, você tem bens, está lá você perdendo um carro, perdendo sua poupança, perdendo, enfim, outros bens, porque o seu bem pessoal passa a responder, né? Passa, na verdade, a servir para indenizar o prejuízo que você causou. Agora, se você tem já uma sociedade, e hoje a gente tem a Eireli, né, que é a sociedade pessoal de responsabilidade individual, você não precisa mais se recorrer ao pai e à mãe daquela uma cota, né, ou o irmão, né, e depois causar problema com eles, etc. Quando você tem essa sociedade, você já passa a limitar as responsabilidades. Né? Então, desde que você não preste nenhum tipo de garantia na pessoa física, como uma fiança ou um aval, enfim, é a sociedade, é o bem da sociedade que tem que responder por aquilo que ela cometer. Mas os seus bens pessoais estão blindados, estão protegidos. Né? Por quê? Porque isso é legal. Não é uma coisa que você está tentando enganar alguém. Não, isso é legal, faz parte mesmo. Ou seja, essas sociedades de responsabilidade limitada, como uma limitada, a Eireli ou mesmo a SA, elas foram criadas justamente para limitar a responsabilidade. Então você, sem a consulta de um advogado, não é o contador que vai te dar essa consulta, ele pode te indicar um caminho, mas sem a consulta, pelo menos, de um advogado para dizer, olha, eu acho que está na hora de você pensar numa sociedade, qual que é a melhor sociedade para você, de repente, qual a melhor sociedade para você, o tipo societário para você constituir, para você prestar o seu serviço, produzir um produto ou comercializar esse produto, né? Enfim, você pode aí, já começa por aí a sofrer por alguns problemas. Tá? Mas aí é o seguinte, Ana, a gente percebe que muitas pessoas não, elas falam assim, pensam de forma correta. Eu fiz o meu business plan, mas business plan sempre do ponto de vista financeiro, né? E vou procurar um contador. Para por aí. Ok, você foi e procurou um contador, mas qual que é a natureza desse seu negócio? O que você está fazendo ali? Você chegou antes de pensar em constituir essa empresa, e essa é uma preocupação que tem que se ter, né? E as pessoas esquecem disso. Quais vão ser os custos efetivos de constituição e quais as licenças que você vai precisar? Tem gente que acha lindo, olha, eu vou agora vender seguros, vou ser corretor de seguros. Mas você sabe, além do registro da pessoa jurídica na junta comercial, que outras licenças você precisaria obter?
Eu gostaria só de retomar uma questão importantíssima com relação ao contrato social. As pessoas acreditam, uma vez vieram até o meu escritório e falaram assim: ah, doutora, qualquer um faz o contrato social. Aliás, o meu contador, ele fez um contrato social ótimo aqui para mim, excelente para mim. Olha aqui, prevê tudo. Não existe coisa mais importante na constituição de uma sociedade, não existe, do que o contrato social. Aliás, contrato social é quem vai regular a sociedade para o resto da vida social. E as pessoas não entendem. Se tiver uma briga com o seu sócio, é o contrato social que vai regular. Quando você morrer, é o contrato social que vai regular a vida da sociedade, a morte da sociedade. A briga com o seu sócio é o contrato social que vai regular. Se você brigar com o seu sócio e quiser separar a sociedade, vai ser o que estiver escrito ali que vai determinar a forma que vão se separar. Tem divórcio em sociedade? Tem divórcio em sociedade. A forma como vocês vão partilhar os bens da sociedade estará escrito ali. Inclusive, se tiver escrito que é 10 mil reais, vocês vão dividir a sociedade de 10 bilhões, mas o contrato social está dizendo que é 10 mil, como é que vai ser decidido o que vai ser separado desses 10 bilhões? Ninguém se atenta a isso e deixa na mão do contador decidir a vida social. Alisson, e quem decidiu isso? O contador. Não foi o advogado que sentou e decidiu com os sócios no início da sociedade a forma de cisão. Foi exatamente o contador que pegou um modelo da junta comercial e falou para eles: assinem aqui nessa linha. Então, quando você for constituir a sua sociedade, procure um advogado, porque ele vai sentar com você e vai dizer para você: a sua sociedade precisa, tem esses meandros, vocês vão trabalhar com esse tipo de projeto. Então, tudo isso deve ser pensado ainda enquanto a sociedade está nascendo. Porque quando a sociedade estiver morrendo, haverá briga, haverá discussão. Então, as pessoas não podem deixar para depois, para quando estiver em momento de litígio, a forma de extinção da sociedade. E as pessoas não pensam sobre isso. De novo a gente entra naquela questão da economia, né? Por que eu vou procurar um advogado? Eu tenho uma opinião, Ana, até pela minha formação, de ter trabalhado em bancos com vários profissionais, a minha especialização em administração de empresas, que eu justamente resolvi me especializar em administração de empresas porque eu queria conhecer justamente a atividade que é o objeto, né, do meu trabalho, né, o fato que eu realmente analiso, né, do ponto de vista jurídico. Então é o seguinte, eu até acho que o empresário ele precisa trabalhar com profissionais, ou seja, com mais de um profissional. E os profissionais têm que saber trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Então, sempre que eu sou procurado, por exemplo, por um cliente, ainda que ele não procurou o contador, que ele me procura, eu falo: nós vamos procurar o contador e vamos trabalhar juntos, né? Porque tem coisa que eu não entendo que o contador faz. Mas, da mesma forma, o contrato social, de novo, tem gente que acha que é simples, né? Que acha que contrato, principalmente contrato social, é como se fosse uma pizza, né? Você vai juntando um monte de coisa lá, bota no forno e sai. Nossa, antes fosse tão simples assim. Então, assim, certamente o contador não entende todas as consequências das cláusulas que constam no contrato. Eu vou te dizer que, assim, de novo, e eu acho que é importante repetir, tem atividades, um açougue, né? Tudo bem, eu acho que se você quer pegar o contrato padrão por conta de um açougue, deixa, eu não estou falando açougue simples, não estou falando aquele açougue, depois você quer vender carne argentina que você pode de repente explodir numa franquia, tá? Mas se você não é simples, é um açougue, é um salão de beleza, né? É uma padaria, né, de bairro, coisa e tal. Ok, vai só pro... Não precisa gastar dinheiro com advogado, né? Meus colegas vão até me matar. Talvez a OAB vai querer me matar por conta dessa minha opinião. Mas quero dizer o seguinte, você pode, na verdade, prescindir até de advogados tão especializados e, de repente, se assessorar daquele contador que tem, de repente, o seu advogado ali, que entende de uma forma um pouco mais simplificada, talvez, e você usar contratos mais simplificados. Mas, exemplo, se você já quer
investir numa franquia, ou você está já pensando que o seu negócio pode se tornar uma franquia, se você tem uma ideia para o início de uma startup, você tem uma ideia tecnológica, um produto diferenciado, ou uma atividade que a empresa ela pode realmente crescer a ponto de, depois de alguns anos, aquilo que você começou com R$2.000, você pode vir a vender essa empresa, que seja por uns R$100.000, uns R$500.000, R$1 milhão, sei lá por quanto, vale a pena você sim consultar um advogado. Por quê? Porque é o seguinte, dependendo da sua atividade, Ana, e aí que tá. Tem atividades que você precisa de um contrato bem assim complexo, assim, bem detalhado, contrato social. Mas tem algumas outras que não, você vai ser o mais simples e mais enxuto possível, e algumas relações com sócios, por exemplo, você vai regular isso através de um acordo de sócios, né? Então, não tem só um documento, e certamente não é o contador que vai fazer esse acordo de sócios. Quem vai fazer o acordo de sócios para você, de acordo com aquilo que você e seus sócios querem, é justamente um advogado. Muitas vezes com mais de advogado, o seu advogado, o advogado de um com o advogado do outro, né, do outro sócio. Então isso você tem que pensar. É claro que tem cláusulas que elas precisam realmente constar de um contrato social quando você tem um sócio. Um ato societário tipo Meirelli, ele é básico, ele tem que ter, na minha opinião, inclusive, 2 folhas no máximo, porque é só você com você mesmo, né? Por óbvio, né? Espero que ninguém complique a sua própria vida, né? O máximo que você, de repente, pode estressar um pouco mais nesse caso é na parte de representação da sociedade, se você não for o único a assinar, o único a representar o administrador dessa Eireli. Mas um contrato que você vai ter um outro sócio, você tem que sim pensar algumas coisas. Você disse da dissolução da sociedade. Muitas vezes a gente tem que pensar que a sociedade ela nem vai ser totalmente dissolvida, ela pode ser só parcialmente dissolvida, né? Então assim, você morreu, vamos pensar num caso do sócio que morreu, né? É o contrato social que vai dizer, primeiro, o seu herdeiro vai poder entrar na sociedade? Ou não vai poder entrar na sociedade? Você tem que pensar. Vamos imaginar você quer, o seu sócio, a pessoa que você tem aquela afeição para montar a sociedade é só o seu sócio. Aliás, você não gosta da mulher dele, se ele tem filho, você fala, nossa, aquele filho de jeito nenhum aqui para ser o meu sócio. Tá, morreu o seu sócio, e aí? Como vai ficar? Você vai simplesmente acabar com a sociedade? Né? Porque se você não colocou, por exemplo, não deixou previsto que aquele herdeiro não vai entrar, que você simplesmente vai ter uma dissolução parcial, a princípio esse herdeiro ele vai querer entrar, ele pode entrar, vai ser teu sócio, ou então ele vai exigir uma dissolução total, porque ele vai ser tão dono quanto você das marcas, de tudo, e não só a sociedade, né? Esse é um exemplo. Tá bom, e na dissolução parcial? Né? A gente está falando de muitas vezes só de uma questão de morte, mas não, você pode ter desencanado, pode ter havido uma briga. Como que vai ser essa dissolução parcial? Como que vai ser avaliada aquela empresa? Às vezes uma empresa ela começou com R$2.000, Ana, mas aquilo que você disse, ela já está avaliada... Exato, mas ela pode estar já avaliada em 500 mil, em 1 milhão. Como você vai avaliar isso? Né? E a marca? Exatamente. E como você vai pagar? Porque tudo bem, você não está esperando que o seu sócio vá morrer ou ele vai sair, você vai continuar com a empresa, mas e aí, a empresa vai ter condições, você vai ter condições de pagar essa pessoa à vista? Ou você vai ter que parcelar? Tem que estar previsto. E não está, em geral não está. Ou está previsto de uma forma padronizada, mas que o contador não chegou para você e para os seus sócios e disse, ou pelo menos perguntou ou te advertiu. Olha, se acontecer tal coisa com você, esse é o efeito, você concorda? Porque assim, não existe uma regra fácil para isso, existe assim, eu dizer para você, nós vamos pagar em caso de solução parcial, em 12 parcelas, 24 parcelas, 36 parcelas, à vista, 3, você concorda? E a avaliação? Vai ser assim, 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 você concorda? O que é importante é você entender aquilo, concordar ou não. Ou está previsto um tribunal que você nunca ouviu falar, ou já está extinto há muitos anos. O tribunal de arbitral que nem existe mais. Tem também cláusulas ambientais, você nem sabia que existia, num contrato que já... Um contrato social. Uma vez eu peguei um contrato social cuja cláusula ambiental já não existia mais há muitos anos atrás, que era para cumprir
e a cláusula ambiental nem existia mais. Existem N dificuldades que a gente só vai ver posteriormente, ante o caso concreto. Por quê? Porque não procurou o profissional habilitado à época e, quando se deparou com o problema, teve que resolver às pressas diante da situação. É o que a gente está vendo agora, exatamente por esse afogadilho. Porque o brasileiro não tem essa postura de começar o seu negócio procurando todos os profissionais habilitados. O advogado, se for um caso de um engenheiro, o engenheiro, se for o caso de um contador, o contador, se for o caso de um administrador, né? De procurar todos os profissionais envolvidos no projeto. O que eu percebo é que, assim, de novo, é aquela mania de eu entendo tudo. Eu, brasileiro, eu resolvo isso. Ou isso não vai dar problema, né? De fato, Ana, eu vou até te dizer que, numa grande parte das vezes, talvez não dê mesmo problema, né? Porque eu acho que o bom contrato é aquele contrato, inclusive o contrato social, que você não precisa sair pegando. Toda vez que você tem que ficar pegando um contrato para ler, para ver, seja o contrato social, que é de constituição de uma empresa, ou mesmo um contrato normal, algum problema está acontecendo. Porque o melhor contrato mesmo é aquele que fica na gaveta e nunca mais ninguém bota a mão nele. Esse é o melhor contrato de todos. Mas enfim, e se for você justamente cair numa excepcionalidade que você vai ter que botar a mão nesse contrato? O problema é que quando isso acontece é quando ocorrem os problemas, e se a gente tiver que resolver num litígio vai ficar muito mais caro, justamente porque você não prestou atenção em algumas coisas como essa, né? Então eu, por exemplo, sempre indico para os meus clientes o seguinte: primeiro, que seja clientes que já têm uma sociedade constituída ou um cliente que ainda vai constituir, o fato é que, assim, esse contrato social, bem como um acordo de sócios também, ele tem que ser sempre revisado de tempos em tempos, né? Você começa muitas vezes com uma empresa que é uma empresa pequena, mas ela avança, ela cresce, né? Outra coisa, é uma empresa que você vai começar pequena e que você já sabe que você vai vender, ou que você vai precisar depois de sócios que vão injetar mais capital, você tem que deixar ela dentro de uma abordagem, de uma figura, de um desenho que já esteja preparado para receber esse sócio. Uma coisa extremamente importante que as pessoas não se lembram quando vão constituir uma empresa, né? Até porque muitas vezes você começa assim, eu vou colocar no endereço na minha casa. Ana, assim, cada vez mais a gente tem visto prefeituras, cidades, em que a prefeitura ela tem uma zona que ela permite e que determinadas empresas, determinadas atividades sejam prestadas. Então, muitas vezes a pessoa não se atenta a isso, coloca o endereço, quando a gente vai para a junta comercial, volta com exigência, porque fala assim, não, nesse endereço você não pode exercer esse tipo de atividade. Então você conversou com um profissional adequado, habilitado a te informar se aquela atividade pode ser desenvolvida naquele endereço? Esse é um ponto. Outra coisa, o objeto social, que é extremamente importante, a pessoa tem que, por isso que ela tem que saber o que ela vai prestar ou não. Ela conversou com o advogado, com o contador, exatamente sobre o objeto social, né? Sobre o KNAI, ou seja, aquele objeto, que tipo de imposto vai gerar? Tem gente que chega e fala assim, não, eu quero fazer 1000 coisas. Você pergunta, mas você vai fazer essas 1000 coisas? Não, vou fazer só isso aqui, mas eu quero deixar tudo pronto. Então pode colocar uma série de atividades aí. Daí você fala, tá bom. Daí você fala assim, olha, agora eu tenho que registrar esse seu contrato social no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? E tem que pagar. Porque você colocou aqui uma atividade de representante comercial. Não, mas eu não estou nem exercendo isso agora. Ué, você não quis colocar? Né? Então as pessoas não se apercebem que às vezes um objeto social que ela coloca no contrato pode daqui a alguns anos fazer com que ela receba na casa dela uma cobrança de um conselho de administração, de engenharia, um conselho, por exemplo, de representantes comerciais, etc., porque ele tem aquele objeto. Não, mas eu nunca prestei. Mas você colocou. Ou você deixou que o seu contador colocasse. Mas muitas vezes não foi nem o contador que colocou, foi você que falou, não, pode colocar isso, isso e aquilo. Né? Ou às vezes o contador pode ter pego também um padrão de alguma atividade parecida, que nunca viu nenhum problema com relação àquilo, e manteve, você aceitou. Então assim, esse é um cuidado importante que você precisa ter, porque senão você vai começar a receber uma série de cobranças, né?
Esse é um outro ponto. Então, você saber onde você vai desenvolver sua atividade, o endereço, ou seja, o seu estabelecimento, né? As coisas que você precisa fazer. Então, por exemplo, você vai ser indústria, né? Você pegou as licenças ambientais, você já pelo menos pesquisou que tipo de informação, que tipo de licença você precisará, né? Eu quero ser o corretor de seguro. Você sabe que para ser corretor de seguro você precisa pegar a autorização da SUSEP, e para obter a autorização da SUSEP você precisa prestar uma prova? Ou você tem que ter pelo menos uma pessoa responsável para responder perante a SUSEP, alguém com habilitação em corretagem de seguros, né? Só um exemplo. Então, assim, as pessoas não sabem, elas só vão fazendo, coloca ali, e daí começam a aparecer as exigências, ou mais para frente começam a pipocar os problemas. Muitas vezes é uma multa, muitas vezes é um imposto que ela está pagando de forma adicional que ela não precisaria. De repente ela colocou uma atividade e ela não consegue se enquadrar numa tabela do Simples, que é mais barato para ela, porque ela colocou de repente uma atividade que necessariamente tem que ser de uma tabela que é mais cara. Ela não parou para pensar a esse respeito, né? Então, tudo isso você precisa conversar e discutir e ter essa atenção, né, antes de começar efetivamente um negócio. E não para por aí, isso daí são só apenas os requisitos iniciais, os cuidados iniciais quando você quer constituir, abrir de fato uma empresa. Bom, o papo está muito interessante, Alisson. Eu agradeço muito você ter vindo hoje aqui. São apenas 30 minutos. Todo mundo que vem aqui fala, olha, nossa, já acabou, mas já acabou. Foram 30 minutos. Nós adoraríamos que você voltasse uma outra oportunidade para estar conosco aqui. E você sabia que uma das maiores mentiras da internet é aquele li e concordo com o contrato ao final? Toda vez que a gente vai e contrata no final da internet, fizeram uma pesquisa. E você, nosso amigo aqui que assiste nosso programa, também já fez isso ao final do contrato. Eu muitas vezes também fiz. No início eu sempre lia, mas ao final a gente coloca assim, li e concordo com o contrato de qualquer coisa que a gente compra na internet. Li e concordo com o contrato. Então nem a gente, nós advogados, eu doutora pela Universidade de São Paulo, colocam ao fim, li e concordo com o contrato. Quando vou comprar alguma coisa pela internet, mas é um fato. Nós também cometemos esse erro de, às vezes, comprarmos e concordarmos com um contrato que nós contratamos sem ler. Então, tá aqui a nossa dica de hoje. Eu trouxe um advogado aqui para a gente bater um papo sobre a informalidade no direito brasileiro e nos brasileiros, mas como um alerta mesmo, para que a gente contrate os profissionais nessa época de crise, nessa época de necessidade de investirmos nesse país, de mudarmos o nosso país, mas também na nossa mentalidade, né, de começarmos um Brasil melhor para todos nós. E nessa nossa investida de começarmos um Brasil melhor, começarmos da maneira certa, investindo nos profissionais, investimos na nossa carreira, investimos acima de tudo num projeto em que consigamos fazer um país melhor estruturado, e para que isso seja feito com a ajuda de profissionais habilitados. Obrigado, Alisson, por estar aqui conosco. Boa tarde. Ana Paula, então, eu que agradeço o convite e coloco-me à disposição para voltar aqui e falar sobre outros temas que você, enfim, o público entender interessante e relevante. Muito obrigado.